Olá, a compra de um carro de empresa em Portugal, pois é, traz-se sempre à baila aquela grande questão fiscal, o IVA. Hoje vamos ver em que situações é que as empresas podem, de facto, deduzir este imposto. E a primeira pergunta que se põe, claro, é esta. Afinal, uma empresa pode ou não recuperar o IVA na compra de um carro novo? Bem, a resposta pode não ser a que se espera. Ora, a regra geral, o ponto de partida é muito simples. Na grande maioria dos casos, a resposta é não. Para as chamadas viaturas de turismo, o IVA não é dedutível. É basicamente um custo que a empresa tem de suportar na totalidade. Mas, atenção, a chave de tudo isto está no que a lei considera ser uma viatura de turismo. É mesmo esta definição que abre ou fecha a porta à dedução do IVA. E é aqui que a conversa começa a ficar mais interessante. Para incentivar frotas mais amigas do ambiente, a lei criou uma exceção muito importante. Uma exceção focada, precisamente, nos veículos ecológicos. Claro que este benefício fiscal não é para todos. Está limitado e muito bem definido a três categorias de veículos: os que são 100% elétricos, os híbridos plug-in e ainda os veículos movidos a gás, seja GPL ou gás natural veicular. Agora, não basta o carro ser verde para ter direito ao benefício. Existem limites, limites de custo muito específicos para cada uma destas categorias, e conhecer estes números é absolutamente crucial para não haver surpresas. Vamos então olhar para os números concretos. Vemos aqui que os elétricos têm, de longe, o teto mais generoso. Logo a seguir vêm os híbridos. E há aqui um pormenor muito importante. O IVA dedutível nem sempre é de 100%. Vamos ver cada caso em detalhe. Ok, vamos começar pela categoria rainha, aquela com maior incentivo, os veículos 100% elétricos. Aqui, a dedução do IVA pode de facto ser total. O número a reter para os elétricos é este, 62.500 euros. Se o preço de compra do carro, atenção, sem IVA, for igual ou inferior a este valor, a empresa pode deduzir a totalidade do IVA pago. Simples. Muito bem. A seguir, os híbridos plug-in. A lógica é parecida, mas o limite de custo já é diferente. E há um detalhe na aplicação deste limite que é fundamental perceber. Para os híbridos plug-in, o valor máximo desce para 50.000 euros. E volto a sublinhar, este valor é sempre o custo de aquisição antes de se aplicar o IVA. E este exemplo é perfeito para ilustrar o que estava a dizer. O que interessa é o preço base. Repare-se, o carro pode custar 48.000 euros mais IVA. O valor final, com o imposto, até pode passar dos 50.000. Mas como o preço de aquisição está abaixo do limite, o IVA é totalmente dedutível na mesma. Isto é um ponto-chave. Vamos avançar para a terceira e última categoria. E aqui a coisa muda um bocado de figura. Há dois limites importantes para reter. Para os carros movidos a GPL ou gás natural, as regras apertam. O limite de custo é o mais baixo de todos, 37.500 euros. Mas não é só o limite de preço que é diferente. Há outra grande mudança. Para estes carros, mesmo que o preço esteja dentro do limite, a empresa só pode deduzir 50% do IVA, metade. Vejamos este caso prático para percebermos bem. Uma viatura custa bem menos do que o limite, paga um determinado valor da IVA e a empresa só pode ir buscar metade desse valor. Ou seja, neste exemplo, a dedução real são 2.817,50 euros. Pronto, as regras bases estão vistas. Mas a coisa não acaba aqui. Agora vamos explorar algumas das armadilhas mais comuns e outras situações um pouco mais complexas. E vamos começar com um alerta muito importante. Às vezes pode haver a tentação de contornar os limites. Por exemplo, faturar o carro numa fatura e os extras, como o sistema de navegação, noutra, para o valor base parecer mais baixo. Pois bem, a autoridade tributária é bastante clara em relação a isto. Não funciona. O que conta é o valor total da aquisição, incluindo todos os equipamentos e extras. Tentar dividir faturas só vai ter um resultado. A dedução do IVA é anulada por completo. E no caso do renting, como é que funciona? Bem, aqui o segredo está todo na fatura mensal. É o que está escrito na fatura que vai ditar se há ou não direito a deduzir o IVA. A diferença é, na verdade, bastante simples. Se a fatura mensal separar claramente o que é o custo do aluguer da viatura do resto dos serviços, como a manutenção ou o seguro, então é possível deduzir o IVA sobre essa parcela do aluguer. Mas, se a fatura apresentar um valor único, global, sem qualquer detalhe, aí não há dedução de IVA nenhuma. Zero. Muito bem, para fecharmos, vamos então fazer uma espécie de checklist final. Resumir os pontos mais importantes a ter em conta antes de tomar qualquer decisão.
Então, o que é preciso recordar? Primeiro, a regra geral é que não há dedução do IVA. Ponto. Segundo, os veículos ecológicos são a grande exceção. Terceiro, é fundamental conhecer os limites de custo, sempre antes de IVA. E por fim, no renting, é obrigatório que a fatura venha detalhada. Sem isso, não há benefício. Como vimos, as regras existem, mas a tecnologia e a própria legislação estão sempre a mudar. Por isso, a questão que fica no ar é esta: como é que estas regras do IVA vão influenciar não só a próxima compra de um carro, mas toda a estratégia de mobilidade de uma empresa para o futuro? Pensar nisso hoje pode muito bem definir a competitividade de amanhã.